Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Sabe aqueles filmes de terror que só dão um susto barato? Ou filmes de comédia romântica que é sempre tudo igual? Ou até mesmo essas músicas de sertanejo universitário que parece que são sempre o mesmo cantor e você só sabe o refrão? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o que é a indústria cultural. Indústria cultural é um termo criado pelos pensadores alemães da Escola de Frankfurt e se refere à produção artística e cultural produzida em massa de forma padronizada. Para ficar mais fácil de entender, é só observar que quando a gente pensa em arte, normalmente pensamos em alguém inspirado que possui o domínio de uma técnica e que expressa alguma emoção de forma única, cria coisas únicas. A grande finalidade do artista não é o lucro, mas sim a satisfação de poder se expressar. E é claro, não sejamos hipócritas. Ser reconhecido ou ganhar dinheiro através da sua arte não faz mal a ninguém. Mas esse não é o objetivo do artista. O objetivo é extravasar a sua criatividade e sua expressão através da arte. Por outro lado, a indústria cultural funciona, obviamente, como uma indústria. E o objetivo de uma indústria é sempre ganhar dinheiro. Dois grandes filósofos que estudaram esse fenômeno foram Theodor Adorno e Max Horkheimer, nas primeiras décadas do século XX. Quando o nazismo chegou ao poder na Alemanha, uma das primeiras ações foi proibir, censurar e até mesmo queimar obras de artistas intelectuais, perseguindo todos aqueles que não concordavam com a ideologia nazista. Algumas dessas fotos ficaram muito famosas, como vocês podem ver. Até mesmo inspirou o livro Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, que logo vai ter resenha aqui no canal. Só restou aos intelectuais e artistas fugirem da Alemanha de Hitler. O destino mais óbvio seria os Estados Unidos, pois a Inglaterra e a França estavam sendo bombardeadas pelos nazistas e fascistas. Já os Estados Unidos, por ficarem no continente americano, não eram afetados diretamente. Nesse período, como forma de propagar suas ideologias, Hitler investiu na propaganda nazista por meio da arte, mas não tanto quanto os Estados Unidos, que investiram na produção de cinema, rádio, música, quadrinhos e publicidade. É que além de propagar a ideologia capitalista, os Estados Unidos perceberam a possibilidade de desenvolver o consumo e a produção de produtos culturais em escala industrial. E isso, sem dúvidas, era muito lucrativo, ao mesmo tempo que disseminava o estilo de vida americano. Adorno e Horkheimer perceberam que a arte estadunidense não privilegiava a reflexão e a crítica, muito pelo contrário. Segundo sua análise, a indústria cultural se utiliza de fórmulas racionais para que a lógica do capital invada o nosso pensamento e molde nossa forma de pensar e ver o mundo ao nosso redor, limitando a nossa percepção crítica do mundo e tendo como única finalidade o lucro. É como se as músicas, os roteiros de cinema e as obras de arte viessem em esteira e fossem moldadas de forma repetitiva e racional, assim como se monta um carro, por exemplo. E aqui a gente chega na tese central desses dois pensadores, a fórmula. Para facilitar o consumo, a indústria cultural desenvolve fórmulas que deixam os filmes, músicas e outras formas de arte muito mais fáceis de serem entendidas e bem aceitas pelo grande público. Você pode perceber que tem gente que não gosta do filme quando o protagonista morre no final, ou quando o filme tem uma história lenta, ou ainda quando é mais complexo e exige que o espectador pare e reflita um pouco. Um exemplo pode ser o filme Corra ou Nós, do diretor Jordan Peele. Muitas pessoas detestam esses filmes porque não conseguem entender o que o diretor quis dizer. Ou até mesmo a última resenha que eu fiz aqui para esse canal. Ninguém assistiu minha resenha. Eu todo inocente pensando que ia fazer muito sucesso e ninguém assistiu. Literalmente vocês cagam. Depois eu fui pesquisar para descobrir por que isso aconteceu e descobri que eu fiz uma resenha de um dos filmes mais loucos, bonitos e interessantes da década, Mandy. Mas parece que só eu gostei desse filme. Nos grupos que eu participo, as pessoas falaram que é muito lento, que quer ser intelectual demais ou é muito doido e não entenderam nada. A verdade é que Mandy tem uma história simples, mas quebra alguns padrões do gênero. Se você gosta de Mandy, é seu dever comentar aqui no vídeo e defender esse filme.
Outra coisa que os filósofos de Frankfurt perceberam é a utilização da técnica de modo industrial empregada na arte. Tudo é estudado de forma minuciosa para poder ser reproduzido em grande escala. E muitas vezes a técnica era restrita somente a quem possuía dinheiro para produzir, atendia aos gostos de uma elite empresarial. Hoje em dia, com os celulares e aplicativos, isso tem mudado aos poucos. Por exemplo, eu aqui agora estou gravando com um celular e depois eu mesmo edito no meu computador, coisa que antes seria caríssimo, difícil e demorado. Não que seja fácil isso que eu estou fazendo, mas vocês entenderam. A grande crítica de Adorno e Horkheimer é que essa forma de produzir arte causa uma atrofia na imaginação do espectador, deixando pouco ou nenhum espaço para que o espectador tire suas próprias conclusões. No documentário alemão O Triunfo da Vontade, de 1935, os nazistas desenvolveram técnicas de produção num filme que até hoje é estudado para compreender as técnicas empregadas e as formas ideológicas de propaganda e discurso. Um filme com técnicas estudadas no mundo todo e que influenciaram até mesmo os comerciais de TV que assistimos atualmente. Porém, com um discurso asqueroso que pode muito bem ser uma análise desse canal, se vocês deixarem um joinha para fortalecer. É importante dizer que não existe uma hierarquia entre o que é mais artístico e o que é menos artístico. Funk é tão arte quanto música clássica e Uma Noite Alucinante, do diretor Sam Raimi, é tão artístico quanto Titanic, por exemplo. A crítica aqui é a simplificação da arte e a produção somente com uma finalidade em vista do lucro, somente com um viés político e alienador. Eu, por exemplo, adoro um filme tranqueira, e não tem nada de errado, mas a vida não é só feita disso. Aceitem o desconhecido e dê uma chance para as coisas que fogem do padrão. Tenho certeza que você vai gostar do mesmo jeito que você gostou desse vídeo aqui, por isso, deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!